A paz do Senhor, igreja amada. Meu irmão, minha irmã, nesta noite estamos aqui, alegre e feliz, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, porque até aqui nós temos visto o agir do Senhor. Hoje, último dia da nossa campanha a qual o título é Derrubando as Muralhas. Sabemos que há muitas muralhas em nossas vidas. Há muitas lutas que nós passamos. Há muitas dificuldades que nós passamos. Por isso precisamos colocar a nossa fé em ação. Sabemos que é através da fé que nós vamos vencer todos os obstáculos, todos os problemas. E de foco na palavra de Deus, eu vejo um homem guerreiro. Eu vejo um homem que superou muitos obstáculos por amor de Cristo, por querer fazer a vontade de Deus. Eu aprendo também com este homem, a qual ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, que amam a Deus. Eu sei que o caminhar com Deus não é fácil, mas quando nós vemos os milagres acontecendo em nossas vidas, nós começamos a glorificar, a exaltar o nome de Deus. Sabemos que o Senhor tem muito para nos oferecer. Sabemos que somos pequenos por tudo aquilo que Ele pode fazer em nossa vida. Quando eu me deparo aqui diante da palavra do Senhor, no livro histórico de Atos dos Apóstolos, eu vejo com grandes sinais, prodígios, maravilhas que Deus usou todos aqueles que se dispuseram para crer no sobrenatural, para andar segundo a fé e não segundo a vista dos homens. E um homem se destaca aqui no livro de Atos, chamado Paulo, o apóstolo dos gentios. E em cima dessa personagem, em cima deste homem chamado Paulo, o apóstolo, eu quero ministrar uma palavra de fé para você nesses dias a quais estamos vivendo, dias muitas vezes de tormenta, de medo. Estamos aí, isolados em nossa própria casa, confinados em nossa casa por motivo de um vírus que tem circulado, não somente aqui no Brasil, mas no mundo, virando uma pandemia. E muitas pessoas estão assustadas porque nunca viveu até então o que está vivendo hoje. Igrejas fechadas, shoppings, cinemas fechados, pizzarias, não podendo ter aglomeração de pessoas, uma guerra muito grande política. Então nós realmente vivemos uns dias complicados na face da terra. Mas eu quero aqui deixar uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, de encorajamento para a igreja do Senhor Jesus. Para você que está me ouvindo, através dessa palavra, dessa mensagem, que você possa receber de Deus o milagre. Assim como esses homens aqui, 266 homens, receberam o milagre. E além dos 266 homens que nós vamos estar falando aqui agora nesse exato momento, mais outras pessoas foram agregadas através de homens de Deus, através de homens espirituais, que ali fizeram a obra do Senhor com amor, e pessoas foram curadas e resgatadas dos seus males. Quero dizer para você que as muralhas têm, mas elas caem pela fé. Quando nós colocamos a fé em ação, Deus age no extraordinário. Deus faz o milagre acontecer. Olha só, Atos capítulo de número 28, diz assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-lhe a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, uma serpente, fugindo do calor do fogo, prendeu-lhe a mão. Versículo 4. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, porque, salvo do mar,
a justiça não o deixa viver. Preste atenção no versículo 5 aqui, amados. Porém ele, sacudindo o réptil, a cobra, a serpente, no fogo, não sofreu mal algum. Vou repetir, não sofreu mal algum. Mas eles, versículo 6, esperavam que ele viesse a inchar e automaticamente a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, dizia ser ele um Deus. Acreditava que Paulo seria um Deus. Meus amados, segundo essa palavra que nós acabamos de ler aqui em Atos capítulo 28, verso 1 até o versículo 6, é uma situação caótica que Paulo e seus 265 amigos que estavam em uma embarcação indo para a Itália, a qual chegou essa embarcação a naufragar, a perecer-se, a se desfazer em meio às tormentas, em meio às tempestades. Preste atenção. Muitas das vezes acontecem tempestades em nossas vidas. Paulo era um homem de Deus, mesmo ele sendo um homem de Deus, não estava isento de passar por lutas e por tempestades. Ao contrário, quanto mais nós aproximamos de Deus, mais capacitação da parte de Deus nós temos para vencer as lutas, para vencer as dificuldades, para vencer as tempestades que podem vir sobre a nossa vida. Paulo ele tinha convicção do Deus a qual ele servia. Paulo ele estava sendo transferido de uma cidade para outra. Ele estava indo para a Itália para ser julgado ali pelo imperador romano, pela sua causa. Que causa é essa, pastor Leonardo? A causa dele fazer a obra do Senhor. Sabemos que quando nós realmente colocamos em nosso coração de fazer a vontade de Deus, nós somos o quê? Perseguidos. Sabemos que passamos por lutas e tribulações por amor do Deus a qual nós servimos. Paulo, ele se encontrava pregando na sinagoga, ensinando a palavra de Deus, e os próprios judeus, os fariseus, os saduceus daquela época, os religiosos, pegaram Paulo, espancaram Paulo, bateram em Paulo e queriam matar Paulo. Mas veio os soldados romanos e ali livrou Paulo daquela morte. Mesmo assim, não foi isento de passar por alguns julgamentos. Foi julgado em várias instâncias. Em várias instâncias, ele foi alcançado graça aos romanos, e os romanos viram que ele não tinha culpa nenhuma, mas os religiosos queriam prejudicar e matar Paulo. Paulo, sendo um cidadão romano, mesmo ele sendo judeu, mas por ter condição financeira, ter comprado a sua cidadania romana, Paulo ele apela para César. Por quê? Porque o propósito de Paulo era ministrar para o imperador de Roma a palavra de Deus. Preste atenção. O homem que é nascido do Espírito, a mulher que é nascida do Espírito, ele não teme as dificuldades, ele não teme a morte, mas ele confia naquele que o chamou. Ele acredita naquele que o chamou. E é interessante que, quando ele foi transferido de Jerusalém para Itália, para Roma, na embarcação, a palavra do Senhor diz ali que houve-se grande tempestade, grande alvoroço. E as pessoas se preocupavam. Olha só o que diz aqui em Atos capítulo 27, verso 20. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol e nem estrela, quer dizer, estava tudo turvo. Algumas das vezes em nossas vidas acontece isso. Parece que não vemos luz. Parece que não vemos realmente luz. Parece que está tudo escuro, tudo preto ao nosso redor. Isso estava acontecendo com Paulo e os tripulantes daquela embarcação, daquele navio. E não aparecendo, havia alguns dias, nem sol nem estrelas. Caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Preste atenção, talvez nós estamos vivendo isso hoje. Talvez as trevas caiu sobre a face da terra. Talvez a tempestade é tão grande, as muralhas são tão grandes que está nos impedindo de ver o salvamento da parte de Deus. Porque sabemos que o medo,
ele anula a fé. Sabemos que o medo, ele neutraliza o coração humano, não deixa as pessoas enxergar além daquilo que pode enxergar. Estava acontecendo isso por motivo da tempestade que estava sobre aquela embarcação, sobre aquelas pessoas. Olha só, versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido, não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Deixa eu falar para vocês. Paulo já tinha avisado para o capitão daquela embarcação que ia naufragar aquela embarcação, que eles iam passar por essas tribulações, que eles iam passar por essas tempestades. Está entendendo? Preste atenção aqui, ó. Olha só. Tudo que acontece na nossa vida, a gente somos avisados antes. Todas as lutas que nós passamos, não é pego de surpresa. O Senhor, Deus nos avisa. Deus usou Paulo para avisar aquele capitão e os tripulantes daquela embarcação, daquele navio. Da mesma forma que nós estamos passando hoje, Deus já tem nos avisado através de Jesus Cristo. As pragas, terremotos, as lutas políticas, de poderes, tudo isso que nós estamos vivendo hoje, na atualidade, o Senhor já tinha nos avisado. Então Deus não deixa nós enganados. Está entendendo, igreja? Deus não deixa nós enganados. Olha só, mas Paulo ele tinha confiança, ele acreditava. Mesmo que ele tinha avisado e o povo não tinha dado crédito, ele ainda sabia que Deus era na vida dele. Aprenda uma coisa, Deus é na tua vida, Deus é na minha vida, Deus é na nossa vida. Deus não vai permitir que nada de ruim aconteça quando nós estamos debaixo da sua palavra, debaixo da tua promessa. A vitória é certa em nossa vida. Versículo de número 22 diz assim, olha só, ainda há esperança. Ainda há esperança, mesmo que tudo esteja contrário, Deus ele pode intervir na nossa causa e pode nos abençoar. Versículo 22 do capítulo 27 de Atos diz assim, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Preste atenção, igreja. Como esse Deus é maravilhoso, como esse Deus é tremendo. Olha só que maravilha. Paulo tinha avisado, o povo não ouviu. Mas nós sabemos que as tempestades vêm, as lutas vêm para provar nossa fé, para nos levar de volta para Deus, para ter um significado a nossa vida perante o Senhor, reconhecer aquele que nos criou, reconhecer aquele que está do nosso lado, reconhecer aquele que tudo pode em nossa vida. Então Paulo fala assim, olha só, vou dar uns conselhos para você, tenha bom ânimo, não perca o seu ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio, mas somente o navio. Preste atenção, igreja. Naquele navio se encontrava 266 tripulantes, 266 vidas. Olha só no versículo 37 diz aqui, estavam no navio 266 pessoas ao todo. Significa o quê? Que nenhuma ia morrer. Olha só, eram pessoas fugitivas, eram bandidos, eram pessoas perigosas que estavam indo para Roma como escravos para serem julgados. Mas Deus, ele ama todos. Deus, ele não faz exceção de pessoas. Mesmo que nós não ouvimos a voz de Deus, somos desobedientes à voz de Deus, Deus ainda nos ama e ele nos proporciona a salvação. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu vejo aqui as maravilhas de Deus, versículo 25. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá de modo por quem me foi dito. Paulo, ele orientava o povo a confiar em Deus, a acreditar em Deus. E ele ainda profetizou mais, preste atenção no versículo 34. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Nenhum de vós perderá mesmo um fio de cabelo. Você está entendendo, igreja? Quer dizer para você que as barreiras caem por terra. Quer dizer para você que mesmo que você desobedeça a voz de Deus, Deus está do teu lado. Deus levanta homens e mulheres para profetizar na tua vida, para ministrar sobre a tua vida. Talvez você está com medo da tempestade,
do mar que te assola, das ondas que batem e te levam para um lado e para o outro. Mas eu quero dizer para você, ainda há solução para o seu problema. Deus pode intervir na sua causa, na sua casa, na sua vida e lhe abençoar poderosamente. Creia na palavra do Senhor. Será que é tão difícil nós crermos? Pega a sua Bíblia aí, acompanha comigo. Estou falando aqui versículo por versículo, estou falando um livro da palavra do Senhor. Não estou falando de mim mesmo, que de mim mesmo não sai nada, mas estou falando da palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. Está vendo aqui? Estamos vivendo um momento crítico, igual nós hoje estamos vivendo momentos críticos. Momentos de tempestade, momentos que nós olhamos para um lado direito, para o lado esquerdo, e muitas vezes não vemos saída. Mas aqui existe a saída é Deus. A saída da humanidade é Deus. Deus pode curar a sua enfermidade. Deus pode permitir que nada venha tocar na tua vida. Nem um fio de cabelo sequer pode tocar. Adversidades, as tribulações, as tormentas. Deus pode te livrar de todos os males. Amém? Olha só. Agora nós chegamos aqui. Paulo, ele consegue nadar, consegue chegar até a praia de Malta, a ilha de Malta, até a praia. E ali na praia, né, os moradores daquela praia sabiam que aqueles navios mercantes passavam por ali, levando todo tipo de pessoas, principalmente pessoas más, de más índoles. E eles não receberam Paulo com as demais tripulantes que tinham quebrado o navio de bom ânimo naquela praia. Eles receberam muitas vezes chateados, com medo. Você já reparou chegar alguma pessoa de noite na sua casa, você não conhece, não sabe quem é? Como que você vai receber essas pessoas? Não é de admirar. A Bíblia diz ali que Paulo, eles se agregaram, se assentaram um com os outros, acenderam a fogueira porque estava fazendo muito frio ali naquela região da Itália, muito frio, na Fenícia, muito frio, gelado. Eles conseguiram pegar alguns paus e fazer uma fogueira para se aquecer. Paulo, ele pegando um monte de gravetos para colocar no fogo, atear fogo ali, para aumentar a quantidade de fogo, expandir o fogo. Uma cobra, uma serpente, uma víbora veio a cometer o dedo de Paulo. Segundo a história, segundo o que nós conhecemos de geografia bíblica, nós sabemos que aquelas serpentes, aquelas víboras ali daquela ocasião, daquele lugar, eram venenosíssimas, mortíferas. Ao picar a pessoa, ela morria asfixiada, perdia o seu ar, começava a sangrar seus olhos, sangrar sua pele, sair sangue sobre a sua pele. Então, rapidamente, aquela pessoa morria. Mas é interessante que os bárbaros, ao verem que ele foi picado pela cobra, só estavam esperando Paulo morrer. Passado algum tempo, passou-se mais algum tempo, Paulo nada tinha acometido. Não morrera Paulo. Então eles começaram a acreditar que Paulo poderia ser um Deus. Aqui fala sobre Deus de letra minúscula, quer dizer, alguns deuses, não o Deus verdadeiro. E Paulo agora começa a glorificar e exaltar o Deus verdadeiro. Deixa eu te falar, algumas vezes acontece algo em nossas vidas para que o nome de Deus venha a ser glorificado, para que o poder de Deus venha a ser manifestado na nossa vida e na vida de outras pessoas. As pessoas então agora começavam a crer de uma forma diferente, porque eles pensavam, esses homens que saíram do mar, o barco quebrou, a embarcação quebrou, e agora eles vieram para a terra, e agora além de vir para a terra, depois de tanto sofrimento, ainda é cometido pela víbora, então isso é castigo da mão de Deus. Mas depois que viu que nem o veneno da cobra poderia contra o homem cheio de Deus, aí eles começaram a crer naquele homem. E a Bíblia diz aqui, no versículo de número 7, capítulo 28 de Atos, olha só, quero concluir aqui, ministrando essa palavra na sua vida. Diz assim, perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha. Havia uma fazenda, a qual pertencia ao homem principal da ilha, ao governador daquela ilha, chamado Públio, a qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Preste atenção. Eles não queriam nem aquele povo na ilha. Agora, depois de ver o sinal de Deus na vida dele, tudo mudou. Se você tem um sinal de Deus na tua vida, vai mudar. Viu? As pessoas que não criam em você vão começar a crer. As pessoas que não viam você com os bons olhos, vai ver que Deus está na tua vida e vai mudar.
Por isso que é a necessidade de nós buscarmos a Deus, de nós nos agregarmos, aproximarmos mais de Deus, para que venha haver mudança. Então, o principal daquela ilha, o governador daquela ilha, hospedou Paulo agora e os demais 265 homens na sua casa. O versículo 8 diz assim, preste atenção. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, diarreia, ardendo-se em febre, o pai de Públio, o governador da ilha. Paulo foi visitá-lo e assim orando, clamando a Deus, impôs as mãos e assim o curou aquele homem. Preste atenção, igreja. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Os demais, todos aqueles que estavam enfermos na ilha, vieram até Paulo e Paulo fez o quê? Orou e eles foram curados. Os quais nos distinguiram com muitas honrarias, tendo-nos de prosseguir a viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Amém, igreja? Preste atenção aqui, deixa eu dizer para você. Existem lutas? Existe. Existem barreiras? Existe. Existe dificuldades? Existe. Existe tempestade? Existe. Mas tudo passa. Depois vem a bonança. Se nós somos pessoas de Deus, se nós estamos fazendo a vontade de Deus, pode ter certeza que Ele vai trazer o provimento para a nossa vida. Aquilo que nós necessitamos, aquilo que almejamos, a vitória, a bênção, Ele vai trazer em nossa vida, porque nós somos de Deus, você é de Deus, a igreja é de Deus. Então, essa tempestade que nós estamos passando agora, esse coronavírus, né, esse Covid-19, essa luta política, essa guerra política, essa crise, né, que está se assentando em nossas vidas, né, empresas inteiras querendo despedir funcionários em massa. Estamos vivendo um caos, lamentável que sim. E devemos reconhecer também esses problemas. Assim como Paulo reconhecia que havia uma tempestade. Assim como Paulo reconhecia que nem sol nem as estrelas ele conseguia ver, somente trevas. Mas uma coisa ele enxergava, pelos olhos da fé. Ele sabia que Deus estava com eles. Que Deus não ia permitir que nada de mal acontecesse com eles, nem sequer num fio de cabelo, conforme nós acabamos de ler aqui na palavra de Deus. Da mesma forma, meu irmão, minha irmã, nada vai acontecer sobre a tua casa, nada vai acontecer sobre a tua família, nada vai acontecer sobre os teus filhos, nada vai acontecer sobre os seus pais, seus avós, nada vai acontecer sobre o seu serviço, se você crer, se você acreditar, se você orar, se você buscar a face de Deus. Paulo viveu em constante oração, mesmo que todos diziam não, ele dizia sim. Mesmo que todos queriam realmente afundar a fé dele, junto com aquela embarcação, ele não aceitou, ele falou, meu Deus que fala comigo, ele me sustenta, e ele vai sustentar todos nós. Quero dizer para você, nós estamos no mesmo barco, eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho famílias, nós estamos no mesmo barco, então vamos colocar a fé em ação, mesmo que o barco venha naufragar, mesmo que venha quebrar, mesmo que as outras venham bater, nós vamos chegar até a ilha, aleluia, nós vamos orar, aleluia, as pessoas vão reconhecer que há Deus na nossa vida, aleluia, e as pessoas vão ver que realmente Deus é conosco, mesmo em meio das lutas e dificuldades e problemas, Deus será conosco, a tal ponto que seremos canal de bênçãos, você e eu, nós seremos canal de bênçãos para outras vidas e para outras pessoas. Toma posse dessa palavra na tua vida no dia de hoje. Toma posse da vitória de Deus na tua vida. Aleluia. Você será bênção, será ferramenta, será arma na mão de Deus para derrotar as astúcias e ciladas do inimigo. E eu quero dizer para você, a tempestade vai passar e Deus vai prover a sua viagem. Deus vai te alimentar na tua viagem. Deus vai fazer você chegar, aleluia, no seu rumo. Aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, Ele vai entregar nas tuas mãos. Olha só, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e tendo-nos de prosseguir a viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Aquilo que é necessário para você passar essa crise, essa dificuldade, o Senhor vai prover na tua vida. Eu creio, em nome de Jesus, eu creio que nenhuma enfermidade vai chegar na tua casa. Eu creio que nenhum fio do cabelo será atingido, porque Deus será na tua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus e em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra que eu deixo para vocês nesta noite. Que Deus possa abençoar vocês ricamente, em nome de Jesus. Deus abençoe.